Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui hoje para dar continuidade, estamos no capítulo 9 e ele fala sobre as sevianas. O que é uma seviana? Uma seviana é um segmento de reta que tem uma das extremidades em um dos vértices do triângulo e a outra no lado oposto a esse triângulo. As sevianas elas são localizadas em triângulos. Aí eu tenho o triângulo ABC e tenho o segmento de reta AX que representa a seviana. Quais são os tipos de seviana? Existe a seviana altura, bissetriz e mediana. A bissetriz de um triângulo. O que é a bissetriz de um triângulo? A bissetriz de um triângulo é o segmento que divide o ângulo em duas partes congruentes e também tem suas extremidades num vértice e toca o lado oposto a esse vértice. Eu tenho aí o triângulo ABC, onde o segmento AS é a bissetriz. Observa que essa bissetriz, esse segmento de reta, ele divide o ângulo A em dois ângulos congruentes. Se o ângulo A fosse 60 graus, ficaria dividido em dois, 30 e 30. Logo, o segmento AS é a bissetriz interna do ângulo A. Todo triângulo ele possui três bissetrizes internas. O encontro dessas três bissetrizes é chamado de incentro. Esse incentro ele também é chamado de ponto relativo ao centro da circunferência inscrita em um triângulo. Aí eu tenho o triângulo ABC e tenho o ponto I, que é o encontro das bissetrizes. E esse ponto I ele tem a mesma distância de I até S, de I até T e de I até R. A distância desses três lados são iguais. Ele diz também que o incentro ele é o ponto equidistante, além dos lados desse triângulo, ele também é chamado de centro da circunferência inscrita neste triângulo. Já a altura é a seviana perpendicular ao lado oposto à reta suporte que contém esse lado, ou seja, é um segmento de reta que parte de um vértice até seu lado oposto em linha reta, formando 90 graus. Aí nesse triângulo ABC, eu tenho o segmento AH representando a altura relativa ao lado BC. E também temos o encontro das alturas, que é chamado de ortocentro. O encontro das três alturas de um triângulo é um único ponto e é chamado de ortocentro. Ele é representado pela letra H maiúscula ou por a letra O. E ele varia de lugar dependendo do triângulo em relação aos ângulos. Que tipo de triângulo é em relação aos ângulos? Se for um triângulo acutângulo, o ortocentro ele vai localizar dentro do triângulo. Se for um triângulo obtusângulo, o ortocentro vai passar fora do triângulo, externo ao triângulo. E se for um triângulo retângulo, o ortocentro vai coincidir com o vértice que tem o ângulo reto no triângulo. Já a mediana, ela é a seviana que tem como uma de suas extremidades o ponto médio do lado oposto de um triângulo, ou seja, que liga um vértice ao seu ponto médio do lado oposto. Ou seja, a mediana vai ser quem? Vai ser um vértice ligando ao ponto médio do seu lado oposto. E o que é o ponto médio, professora? É o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Aí nesse triângulo, o M representa o ponto médio, porque dividiu o segmento BC em duas partes iguais. BM, que vai ser igual a MC. Logo, o segmento de reta AM vai representar a mediana, relativa ao lado BC. Assim como as alturas de um triângulo são 3, as bissetrizes são 3, as medianas também são 3. O encontro delas são chamados de baricentro. Em todo triângulo, pode-se traçar 3 medianas, que se cruzam em um único ponto chamado baricentro. Aí eu tenho o triângulo ABC, onde G representa o baricentro. A distância de G até A vai ser o dobro da distância de G até o M1, que representa quem? A mediana AM1, ou seja, o baricentro ele divide a mediana em uma razão de 2 para 1. A distância do vértice até o baricentro sempre será o dobro da distância do baricentro até o ponto médio do lado oposto ao vértice, ou seja, o lado oposto ao vértice A vai ser quem? BC. Então, o ponto médio M1 dele até G vai ser a metade de G até A. Aí tem que o segmento CG ele é igual ao dobro de GM3, AG é igual ao dobro de GM1 e o segmento BG vai ser igual ao dobro de GM2. No exemplo aqui nós temos o seguinte: no triângulo ABC da figura, o segmento AM e o segmento CN eles são medianas,
que se interceptam no ponto G, ou seja, no baricentro. Sendo o segmento AG 10 centímetros e o segmento CN 18 centímetros, calcule x, y e z. Ele diz o seguinte: se de A até G é 10, então quanto será de G até M, que é x? A propriedade do baricentro diz o seguinte, que do vértice até o baricentro vai ser o dobro da medida do baricentro até o ponto médio. Então, se de A até G é 10, então x vai ser quem? 5, porque 10 vai ser o dobro de 5. Já para a gente localizar y e z, nós faremos o sistema onde ele diz que a soma do segmento CN vai ser quem? Y mais z, que vai ser igual a quem? A 18, que ele disse lá na questão, que o segmento CN é 18. E y, a relação que y tem com z é que y vai ser o dobro de z. Então, sendo y mais z igual a 18 e y igual a 2z, teremos o quê? O y já está isolado, então, onde tiver y, nós colocaremos 2z. Então, ficará 2z mais z, que é igual a 18, 2z mais z vai dar 3z, igual a 18. Somente z vai ser igual a 18 dividido por 3, que 18 dividido por 3 é 6. Se z é 6, quem é que será y? Y é o dobro de z, então y é 12 centímetros. Já a mediatriz, vamos falar de mediatriz. O que é a mediatriz de um segmento? É a reta perpendicular que divide o segmento em duas partes iguais. Falamos agora há pouco em mediana, que é preciso ligar quem? Um vértice até o ponto médio de quê? Do lado oposto a esse vértice. Então, a mediatriz também divide um segmento em duas partes iguais, assim como o ponto médio. Só que a mediatriz é o quê? É a reta perpendicular que divide esse segmento em duas partes. Assim como as sevianas, elas possuem 3 em cada triângulo. A seviana altura são 3 alturas no triângulo. A mediana são 3 medianas em um triângulo. As bissetrizes são 3 bissetrizes no triângulo. A mediatriz também é assim, são 3 mediatrizes em um triângulo. As 3 mediatrizes de um triângulo, elas se encontram em um único ponto chamado circuncentro, que também é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Eu tenho aí o triângulo e uma circunferência circunscrita a esse triângulo. E tenho o ponto C, que é quem? Que é o centro da circunferência circunscrita e também é quem? É o circuncentro do triângulo ABD, que é o ponto de encontro das mediatrizes. O C é o circuncentro do triângulo ABD e ele também é equidistante, é o ponto equidistante dos vértices do triângulo. A distância de C até A será a mesma de C até D e de C até B.